Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Edgar e hoje damos sequência ao curso do Microsoft Word 2019. Vamos lá? Já com o Word aberto, vou passar algumas dicas super importantes que vão trazer algumas facilidades aí na produção de seus documentos, ok? Então vamos à primeira dica. Existe uma função chamada rand, uma função escondida do Word que serve para gerar texto aleatório. Como assim? Então imagine que você precise de um texto para um exemplo, para testar um comando, não precisa digitar, quer que o Word gere automaticamente para você, então você usa essa função. Por exemplo, igual rand, abre parênteses, o primeiro argumento é o número de parágrafos. Por exemplo, eu vou colocar aqui 3 parágrafos. Aí eu tenho que separar com vírgula. Agora eu vou definir quantas sentenças dentro de cada parágrafo. Interpreta-se aqui sentença como uma frase dentro do parágrafo. Eu quero 2. Fecho parênteses e dou um Enter. Olha o resultado. O Word gerou automaticamente um texto com 3 parágrafos, 2 frases dentro de cada parágrafo. Legal, né? Vou fazer de novo, agora vou mudar aqui os parâmetros. Eu preciso um texto um pouco maior, eu posso colocar, por exemplo, 5 parágrafos, 4 frases, 4 sentenças dentro de cada parágrafo. Vou dar um Enter, tá lá o resultado. Eu tenho um texto um pouco maior. Isso aqui é muito útil, você não precisa ficar digitando um texto exemplo, um texto aleatório. Ele gera automaticamente para você. Vamos para a segunda dica. Aqui uma combinação de teclas Shift mais F3 vai permitir transformar um texto que é em maiúscula ou minúscula e ainda a primeira letra de uma frase em maiúscula. Vamos ver o exemplo. O primeiro parágrafo eu tenho tudo em letras maiúsculas. Se eu pressionar Shift mais F3, olha só, transformou em minúscula. Pressionei de novo a primeira letra em maiúscula. Mais uma vez, tudo maiúscula. Vou deixar aqui a primeira letra em maiúscula. Consertei o parágrafo. O segundo parágrafo, vou fazer a mesma coisa. Imagine que você já digitou um texto, esta parte deve ficar em maiúscula. Ou seja, você não precisa apagar e fazer novamente. Basta selecionar e aí você segura a tecla Shift mais F3, você consegue transformar em maiúscula. Tá? Então, essa dica é bem interessante, facilita bastante o trabalho da gente, ok? Continuamos então, vamos para a próxima dica. Ctrl B, usado para salvar o documento. Então, primeira vez já está salvo. À medida que você vai trabalhando, você vai modificando, vai inserindo mais texto no seu documento, você vai precisar salvar novamente. É aí que entra o Ctrl B. Então imagine que aqui eu começo a fazer um processo de formatação, centralizo, vou mudar lá a cor, fiz alguma modificação, fiz alguma alteração. O que eu posso fazer? Seguro a tecla Ctrl e um toquezinho no B. Estou fazendo isso agora. Quando eu dou um Ctrl B, não aparece nada na tela, mas automaticamente o Word se encarrega de atualizar o seu arquivo. Vou repetir o processo aqui de novo, vou selecionar esta linha, centralizo, cliquei fora para sair da seleção, mais uma vez, Ctrl B. Então eu posso, em vários momentos do processo de digitação, de criação do meu texto, usar o Ctrl B. O Ctrl B vai automaticamente salvando o documento, ok? Ctrl B, usado para salvar o documento. Olha que legal esta quarta dica. Ctrl mais espaço, usado para limpar uma formatação.
Imagine que você foi lá na internet, copiou um determinado parágrafo, trouxe aqui para o Word e ele trouxe toda uma formatação já existente na internet. O que a gente precisa fazer? Eu preciso deixar isso aqui tudo normal. Então vai me dar muito trabalho se eu fizer palavra por palavra. Você seleciona todo o parágrafo e Ctrl espaço. Olha que interessante. Ele simplesmente transformou tudo, limpou toda aquela formatação que antes existia, certo? Bem tranquilo. Ó, vou desfazer. Agora, observe que tem toda uma formatação lá da internet. Seguro o Ctrl e um toquezinho no espaço. Olha que maravilha. Ok? Vamos então para a quinta dica. Alt mais arraste do mouse. Seleciona texto em colunas. Temos um exemplo aqui, vamos ver como é que faz. Você clica lá no início da frase, o cursor vai aparecer ali. Aí o que você vai fazer? Vai segurar a tecla Alt e vai arrastar o mouse com o botão preso. Você tem uma seleção em colunas. Imagine que você quer aplicar uma formatação qualquer. Vou fazer aqui mais à direita mais um exemplo. Então, eu vou segurar a tecla Alt e arrasto o botão do mouse. Eu consigo selecionar uma coluna dentro do texto. Imagine que eu quero, de repente, colocar lá qualquer tipo de formatação, tá? Fazer uma mudança, um destaque. Utilidade você vai ter. Vou clicar lá em negrito e olha só, esta parte do texto ficou assim. Um pouco esquisito, né? Mas pode ter certeza que utilidade você vai encontrar. Então eu tenho aqui tecla Alt mais arraste do mouse, que serve para selecionar texto em coluna. Mais uma dica então, Shift mais setas. Aquelas setinhas de direcionamento. Serve para quê? Para selecionar o texto pelo teclado. Imagine que de repente seu mouse parou de funcionar e aí você precisa terminar um texto, fazer uma formatação. Basta você posicionar o cursor onde você quer começar a seleção, segura o Shift e com as setinhas de direcionamento você consegue ir selecionando, seja para a direita, para baixo, você pode voltar, pode ir para a esquerda. Aí, eu gostaria de nesta frase, nesta sentença, primeiro colocar negrito, tá? Aí, ó, selecionei pelo teclado. Olha lá, você segura o Shift, setinha para a direita, para baixo, para cima, para a esquerda, você consegue selecionar o texto pelo teclado. Sétima dica. Ctrl mais frase. Então, o processo é assim, você clica na frase para posicionar o cursor, segura o Ctrl e clica na frase novamente. Ele vai selecionar uma frase que está dentro de um parágrafo. Por exemplo, aqui eu tenho 2 parágrafos, são parágrafos com várias frases dentro. Eu vou, por exemplo, clicar aqui, ó. Estou clicando um pouco mais à direita na segunda linha do primeiro parágrafo. Então, cliquei, seguro o Ctrl e dou mais um cliquezinho. Olha só o que ele fez. Ele selecionou uma frase dentro do parágrafo. Vou fazer mais aqui embaixo. Cliquei, posicionei o ponteiro do mouse. Cliquei, apareceu o cursor. Eu seguro a tecla Ctrl, clico mais uma vez. E olha só. Eu tenho mais uma frase selecionada. Vou fazer um teste lá embaixo. Vou clicar aqui no segundo parágrafo, aleatoriamente eu estou escolhendo, seguro a tecla Ctrl, clico mais uma vez e ele selecionou uma frase inteira dentro do parágrafo. Mais uma vez, vou clicar lá embaixo, lá na penúltima linha, dentro do parágrafo. Seguro a tecla Ctrl, clico mais uma vez e pronto. Eu tenho uma frase selecionada dentro de um parágrafo. Basta clicar na frase, segura a tecla Ctrl e clica novamente na frase. Ok? Vamos então para a 8ª dica.
Ctrl mais Backspace apaga palavras para a esquerda do cursor. Sabemos que Backspace ele retorna apagando caracteres, um a um. Se eu usar com a tecla Ctrl preso, ele vai apagar palavras, é um pouco mais rápido. Vamos na prática. Então eu vou posicionar aqui no finalzinho desta frase, seguro o Ctrl, Backspace, observe que ele começa a apagar palavras por palavras. De uma maneira mais rápida, de repente você vai ter essa necessidade de aplicar essa tecla de atalho, ok? Ctrl mais Backspace apaga palavras para a esquerda do cursor. Pesquisa inteligente é a nossa dica de número 9. Seleciona ou basta clicar na palavra e usa-se o botão direito do mouse. Vamos ver no exemplo. Aqui eu tenho um parágrafo, por exemplo, eu tenho esta palavra vídeo, eu preciso buscar algumas informações relacionadas a ela. Então basta clicar com o botão direito do mouse, vai abrir um menuzinho suspenso, você escolhe pesquisa inteligente. Pronto, vai abrir uma coluna aqui no lado direito e você tem várias informações que você pode explorar. Ao clicar numa dessas opções, ele vai abrir um navegador de internet para você e vai trazer todas as informações relacionadas à sua pesquisa. Vou fechar esta coluna, não preciso mais. Vou fazer um outro exemplo. Aqui eu vou pegar a palavra designs. Então, botão direito do mouse, pesquisa inteligente, e ele foi lá e trouxe informações sobre design. Tem designer, temos até algumas figuras, eu tenho a opção de buscar mais informações, tudo que você quiser explorar, ele vai apresentar aqui no lado direito. Isso é pesquisa inteligente. Você, de dentro do Word, diretamente de dentro do Word, basta selecionar a palavra e ele vai buscar isso externamente e pode inclusive trazer para um navegador, um browser qualquer que você usa no seu computador. Dica número 9, então, pesquisa inteligente. Vamos então à 10ª e última dica. São teclas de atalho que aumenta e ou diminui tamanho da fonte. Temos duas alternativas. Por exemplo, vou selecionar aqui esta primeira frase, esse primeiro parágrafo. Vamos interpretar isso aqui como um título. Eu preciso aumentar o tamanho da fonte. Eu não tenho uma medida específica, não é solicitado isso, então no olhar no texto eu vou detectar se está um bom tamanho ou não. Então eu posso segurar a tecla Ctrl e com o fecha colchetes eu consigo aumentar, ou usando a tecla abre colchetes consigo diminuir. Tá? Uma maneira prática, simples de você aumentar e ou diminuir o tamanho da fonte no visual. Ok, gostei desse tamanho, acho que está ideal, bacana. Vou selecionar a segunda frase, vou usar o mesmo recurso, Ctrl, fecha colchetes, consigo aumentar, Ctrl, abre colchetes, eu consigo diminuir, tá? Eu consigo fazer alguma coisa, eu consigo trabalhar no tamanho da fonte. Vou deixar um pouquinho maior, então Ctrl, fecha colchetes, olha lá. Esse restante aqui do texto, esse próximo parágrafo, eu também, se quiser aplicar um tamanho, tá? No visual, então seguro a tecla Ctrl e fecha colchetes. E ele vai aumentando. Acho que ficou muito grande, então Ctrl, abre colchetes, eu consigo diminuir. Da mesma forma, você pode usar as teclas Ctrl, Shift e o símbolo de maior que. Isso vai aumentar a fonte.
Também posso usar Ctrl, Shift e o símbolo de menor que. Consigo diminuir o tamanho da fonte. Vou repetir o processo. Selecionei este parágrafo, Ctrl, Shift, maior que. Eu estou aumentando o tamanho da fonte. Ctrl, Shift e o símbolo de menor que, eu estou diminuindo a fonte. Tá? Então, são duas teclas, aqui a combinação é de duas teclas, ou a combinação de 3 teclas. Você escolhe. Eu costumo usar bastante Ctrl e abre ou fecha colchetes. Fica mais prático para você fazer. Aí, então, são 10 dicas, a maioria são teclas de atalho, que vão auxiliar você a trabalhar numa produção melhor aí quando se trata de textos ou documentos do Word. Ok? Nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.